Olá, amigos. Somos Cleiton e Eleusa Oliveira, do staff da Harvest Foundation, e vamos conversar hoje sobre o projeto e semente. Para saber mais sobre a Harvest, visite o website harvestfoundation.org. Essa lição faz parte de uma série de lições que nós ministramos na Harvest dentro do treinamento Estratégia Samaritana. E esta lição também é uma sequência da primeira, onde nós começamos a conversar sobre o projeto Semente. Hoje nós vamos cobrir o tema especificamente das características de um projeto Semente. Ao longo dos anos, temos avaliado o que faz projetos sementes serem eficazes, frutíferos. Há 10 características que parecem relacionadas a esta ação em uma comunidade. Essas características servem como orientações valiosas no planejamento e na realização de projetos semente. Elas não são regras rígidas, mas devem caracterizar a maioria dos projetos semente. Quando treinamos líderes que planejam projetos semente, pedimos que o seu projeto reflita cada uma dessas 10 características, a menos que haja uma boa razão para fazer uma exceção. Então, vamos lá? As 10 características de projeto semente. Primeira, projetos sementes são motivados pelas intenções de Deus. Muitas vezes podemos cair na armadilha de fazer boas obras motivadas pela compaixão humana apenas com a força humana. Frequentemente, em contraste com projetos semente, alguns projetos tradicionais são feitos quando uma necessidade é vista, quando se torna claro que a comunidade necessita, por exemplo, de uma limpeza numa área de lixo, quando a necessidade é sentida, quando alguém vem e já nos pede ajuda, por exemplo, necessita de alimento, quando a necessidade é expressa pela população local, que se mobiliza de alguma maneira, por exemplo, pedindo a organização de um evento, como um jogo de futebol, ou é descoberta em uma pesquisa, quando alguma associação ou mesmo órgãos governamentais fazem um levantamento e identificam, por exemplo, um grande número de dependentes químicos em uma comunidade, ou ainda quando recursos externos estão disponíveis para atender a uma necessidade. Alguém fica sabendo que uma grande empresa da região resolveu investir para a construção de uma cancha de futebol ou de voleibol em uma área. Mas vamos lembrar, ações efetivas devem ser diferentes disso. Ações efetivas para igrejas locais servindo comunidades devem ser motivadas para refletir o coração de Deus, os propósitos de Deus, mais do que a compaixão humana ou uma necessidade sentida. Os projetos semente devem ser eleitos como uma ação primordial, buscando a vontade de Deus. Como? Através da oração. Como? Através do estudo da palavra de Deus. Deus fala através da sua palavra para que a igreja possa se mover na direção de projetos semente. E também com a familiarização com a sua comunidade. O próprio Espírito fala ao nosso coração à medida que nós nos envolvemos com as pessoas da comunidade. Então, a intenção de Deus é clara, é revelada, a sua palavra nos mostra como isso é efetivo e não há nada de estranho em fazer com a cooperação de Deus. Aliás, Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios 5, finalzinho do capítulo, ele diz que nós somos cooperadores de Deus como filhos amados. E acrescenta a ideia de cooperadores como embaixadores, alguém que representa o seu país numa terra estranha, num ambiente estranho, e expressa a vontade daquele que é o dono, o que é o líder, o que é o presidente, o que é o governante. Então, está aí um ponto de partida. Nós somos cooperadores e nós devemos saber qual é o propósito de Deus para essa atividade. Na Harvest, nós temos uma experiência caracterizada numa pequena aldeia rural no centro do México, esse país vizinho aqui da gente, no Arizona. Havia muitas necessidades preeminentes nesta vila.
mas o grupo de anciãos dessa comunidade passou por uma experiência de conversão e então eles resolveram se retirar para as montanhas para orar, para jejuar por um período de tempo e perguntarem ao Senhor qual deveria ser sua primeira ação como seguidores de Jesus. Muito interessante essa iniciativa, que deveria ser repetida, encorajada e tal. Então, à medida que liam as Escrituras e oravam, entenderam que Deus estava dizendo para eles fazerem algo que era completamente contracultural, contra os padrões das ações habituais deles. Ou seja, deveriam construir casas para 7 viúvas da aldeia. E foi isso que eles fizeram. Quando a notícia desta ação se propagou por toda a região, aconteceu um verdadeiro avivamento no meio dessas pessoas. Uma motivação compartilhada, uma esperança dividida. Isso foi uma coisa muito interessante. Então, se fossem pensar em uma estratégia de desenvolvimento tradicional, provavelmente iam acabar fazendo algum outro tipo de obra, saneamento, fornecimento de água, serviço de saúde, educação ou geração de emprego. Mas Deus sabia o que melhor demonstraria seu amor para aquelas pessoas. E Ele sabe isso. E hoje até a gente estava compartilhando as coisas que Deus sabe, e eu me lembrei de um texto que está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, que diz assim na Nova Versão Internacional: Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração. Então é assim, Deus está olhando, Ele está vendo tudo. E eu estou afinado com Ele, o resultado é que eu posso corresponder a essa resposta. Então, os líderes daquela comunidade responderam em obediência sacrificial no que entenderam ter ouvido o propósito de Deus. E o reino de Deus se expandiu graciosamente naquela vila no centro do México. Não é interessante? A segunda característica de projeto e semente é que eles devem ser cobertos de oração. Através da oração, o projeto e semente é identificado, é guiado e é fortalecido pelo Espírito Santo, sendo feito numa resposta consciente aos mandamentos de Jesus e no poder do Espírito de Cristo. Tal poder vem apenas quando nós iniciamos e realizamos o nosso serviço de obediência no trabalho da oração. Com a oração, criamos um ambiente onde as dificuldades naturais do trabalho em equipe, as dificuldades naturais da comunicação e da interação de pessoas dentro de uma comunidade podem ser vencidas. A terceira característica de projeto e semente é que eles devem ser simples e curtos, pequenos e sem complicações. O projeto em si não deve levar mais do que 1 ou 2 dias para serem feitos, apesar de que o planejamento e a preparação possa demorar muito mais tempo. Por exemplo, levamos várias semanas planejando um spa para crianças de 6 a 12 anos em uma área carente de Curitiba, no sul do Brasil, na Igreja Batista Capela da Videira, onde trabalhamos por 10 anos. Nos reunimos com os líderes da igreja e sugerimos diversas ideias, como lavar, cortar e pentear o cabelo das crianças, fazer a unha delas, servir um lanche. Depois fomos à comunidade e descobrimos os recursos locais, como uma pia para lavar o cabelo, shampoo que foi doado, as pessoas que sabiam cortar e pentear, pessoas que tinham material e que sabiam fazer o trabalho de manicure. Tudo foi arrumado, levou tempo para preparar e arrumar. Num sábado à tarde, o projeto foi feito em 2, talvez 3 horas. As crianças foram atendidas, ficaram mais lindas do que elas já eram, perfumadas, com a autoestima lá em cima. E quando nós nos despedimos delas, uma líder comentou: queria ser um mosquitinho na parede só para ver a alegria dos pais e das crianças quando elas chegarem em casa assim,
tão bem tratadas e arrumadas. Nesse projeto, o planejamento levou pelo menos 3 semanas, e o projeto em si foi feito em não mais do que 3 horas. Simples e descomplicado. Ora, pequenos projetos têm vantagens singulares. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Uma das vantagens é que Deus é honrado e multiplica os frutos das pequenas obras feitas em obediência sacrificial. No exemplo dado, as pessoas que proporcionaram o cuidado para as crianças eram todos profissionais que doaram a tarde de sábado, que poderia ser o seu descanso semanal, para servir as crianças. Olha que interessante. Segunda coisa interessante, é que a gente consegue ver que as pessoas crescem na fé e na habilidade à medida que fazem pequenos projetos. O projeto é instrumental. Os pequenos projetos fornecem experiência para atividades maiores. Então, ele abre um espaço de crescimento na vida das pessoas. Também eles permitem que as pessoas falhem sem maiores consequências, aprendam e sirvam novamente de maneira melhor. Então, isso aqui é uma riqueza relacional, experimental, educacional tremenda. No exemplo dado, 2 casais dessa equipe toda tornaram-se pastores. E uma jovem solteira tornou-se missionária, onde passaram a coordenar projetos comunitários de médio porte. O terceiro aspecto importante a considerar aqui dentro desse item é que, em conjunto, vários pequenos projetos podem ter um grande impacto na comunidade. As crianças atendidas naquele spa moravam em uma área de invasão, onde a igreja construiu um banheiro, deu aulas de reforço escolar, doou roupas, ofereceu alimentos, administrou medicação, mediou o relacionamento das famílias com a unidade básica de saúde do bairro e ainda fez uma ponte de relacionamento com o conselho tutelar. Então, essas famílias foram evangelizadas e participaram da igreja em muitas atividades e viram que ser igreja era uma coisa muito mais dinâmica do que ir ao culto no domingo. A quarta característica é que projetos semente devem ser bem planejados. Em Lucas 14:28, Jesus falou: "Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?" Aqui, Jesus se refere ao planejamento como uma ação normal e esperada para um projeto bem-sucedido. As fases de planejamento incluem preparação, oração, escrita. Há que tomar um papel e escrever, ou então no seu computador, a execução em si e depois a avaliação do projeto. O planejamento pode ser muito ou pouco detalhado, mas é fundamental que ele exista, mesmo que não faça parte do costume da cultura local. Se não faz parte, é nosso papel introduzir a prática do planejamento como uma ação que vai beneficiar pessoas de inúmeras maneiras. Aqueles que recebem a ação são beneficiados por um trabalho qualificado e aqueles que executam a ação são beneficiados pelo planejamento que alivia o estresse e que lhes dá um instrumento para a avaliação do trabalho. A quinta característica é que projetos semente devem ser feitos com recursos locais. Muitos planos são para projetos grandes que só podem ser feitos com recursos externos. Claro que esses têm o seu lugar, mas se um grupo ainda não aprendeu a sacrificialmente investir os seus próprios recursos na ação em prol da comunidade, antes de usar os recursos externos, a impotência local é reforçada. E com isso, uma iniciativa local fica mais difícil de ser feita no futuro. Veja bem, os recursos externos vão ser melhor utilizados quando as seguintes condições estiverem em vigor. Primeira, as pessoas demonstrarem vontade
de usar sacrificialmente os seus próprios recursos para atender à necessidade. Segunda, os recursos externos não substituem os recursos locais. Terceira, os recursos externos levam os recursos locais à multiplicação. Eles são sinérgicos, eles ajudam a melhorar em muito aquilo que já está disponibilizado. E, finalmente, as pessoas entendem que Deus é quem fornece todos os recursos. Então, a capacidade humana é reproduzida ou é uma interface com a própria capacidade divina, e a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos uma capacidade de identificar recursos. E, por uma questão cultural de dependência, sempre esperamos que os recursos venham de fora. E sem isso não se faz nada, o que é uma coisa muito complicada. Mas o Projeto Semente é um estimulador da descoberta não só da necessidade local, mas também dos recursos locais. Ok? Então, vamos para a sexta característica. Os projetos semente não manipulam as pessoas. Essa é uma característica importantíssima. Eles devem refletir o coração compassivo de Deus para com o quebrantado, sem manipular a adesão. Então, às vezes, a pessoa que está recebendo o projeto, ela está numa condição de debilidade. E, por conta disso, é muito fácil dela ser manipulada. Mas os projetos sementes nos dão a oportunidade de obedecer o mandamento de Jesus, de amar incondicionalmente ao nosso próximo, independentemente da resposta dele à nossa ação ou da condição dele. Claro que fervorosamente desejamos ver pessoas mudar de vida, ter relacionamento pessoal com Jesus e, consequentemente, ver a igreja crescer. No entanto, se o crescimento da igreja é o principal motivo da ação, então os esforços tendem a se tornar manipuladores. Pense nessa tendência. É uma coisa quase que espontânea. Jesus nunca manipulou as pessoas. Ele as curou porque cuidar das necessidades físicas honrava e refletia o coração de Deus. Alguns daqueles a quem ele curou responderam reconhecendo como o Senhor é bom. Por outro lado, outros não responderam. Mas Jesus não poupou ajuda, mesmo quando ele sabia que não haveria resposta espiritual, resposta social, uma resposta educada. Por exemplo, Jesus sabia que apenas um dos 10 leprosos iria responder para agradecer, e esse ainda era samaritano. Mesmo assim, ele curou os 10. Então, está aí uma característica importantíssima, a não manipulação. E agora a sétima característica, que é os projetos de sementes são direcionados para aqueles que estão fora do grupo organizador da igreja, do grupo de amigos. Ministrar as necessidades das pessoas dentro da membresia de um grupo ou igreja é bom e necessário, mas os projetos sementes servem para ajudar grupos ou ajudar os grupos a demonstrar o amor de Deus para aqueles que estão fora da comunidade direta ou da comunidade cristã. Nesse sentido, é importante lembrar que nós somos a luz do mundo e o sal do mundo. Não só da igreja, mas também da comunidade. Servimos os membros da comunidade porque somos obedientes aos mandamentos de Jesus de amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos. Vamos lá? Oitava característica de projeto semente. Na medida do possível, aqueles que se beneficiam do projeto também devem participar dele. Quando aqueles que estão sendo ajudados estão envolvidos no processo de planejamento e na ação em si, eles têm a dignidade de participar da sua própria cura. Agora, fazer as coisas para as pessoas que são capazes de participar sem envolvê-las é paternalismo, e isso deve ser evitado. De fato,
Devemos dispor dos seus conhecimentos. Os conhecimentos que eles têm são adquiridos por experiência, eles têm preocupações locais com os seus problemas, e tudo isso é um acervo de recursos para um projeto bem-sucedido. As pessoas que se beneficiam e que participam de um projeto, elas têm maior sentido de apropriação. Elas são mais propensas a usar, a manter e até a melhorar aquilo que foi feito para elas. A nona característica de projeto e semente é baseada naquelas 4 áreas de Lucas 2:52 que nós já vimos inúmeras vezes, que são sabedoria, física, espiritual e a área social. Todo projeto semente deve ser planejado para ter impacto em cada uma dessas áreas. Por exemplo, quando a natureza primária de um projeto é física, digamos, distribuição de alimento, é comum que as mecânicas da atividade se tornem tão intensas que as outras áreas acabam esquecidas, não por intenção, mas por descuido, por excesso de ocupação. Mas em cada projeto semente é essencial perguntar onde cada área de impacto pode ser incluída. Por exemplo, se nós falamos em distribuição de alimento, é um atendimento na área física. Se colocarmos um texto bíblico com algo prático para ser aplicado, é uma inclusão da área de sabedoria. Se nós conversarmos com a pessoa que está recebendo a doação de alimento, em vez de simplesmente entregarmos o bem, já é na área relacional. E se nós orarmos com a pessoa naquele evento, nós trazemos o componente espiritual para o projeto, as 4 áreas são atendidas. A 10ª característica é a seguinte: um projeto semente deve trazer glória a Deus. Deus deve ser louvado. Assim como o bom planejamento é importante, também a boa avaliação, de acordo com os padrões do reino, deve funcionar. Então, eu preciso me perguntar, onde Deus foi louvado nessa ação que a gente fez na comunidade? Então, o padrão de avaliação, o padrão principal de avaliação, é quem recebe o crédito. Nesse caso, Deus foi louvado? Aquelas pessoas que fizeram o projeto ou Deus? Então, deve ser aquele que nos chama a amar o próximo, o próprio Deus, a pessoa a ser louvada e beneficiada com a nossa adoração por essa característica, essa 10ª característica do projeto. Então, queremos encorajar você a fazer um projeto de semente ainda essa semana, como sugerimos a semana passada. Reúna sua família, seus amigos, seu grupo na igreja, na sua comunidade, participe e compartilhe essa live. E no mais, mãos à obra. Qualquer dúvida, você vai ali no nosso site e você vai ver que a gente tem uma lista de recursos disponibilizados que podem ser muito úteis para o seu projeto semente. Um grande abraço.